hoje nós vamos assistir a segunda parte da entrevista da cirurgiã plástica doutora Kerly Abraão Badaró, que está aqui conosco pela Web TV Minas, porque, gente, é muita pergunta. Você já pensou, a gente aqui com uma cirurgiã plástica? Eu, uma mulher com uma cirurgiã plástica. Eu perguntei muita coisa, acompanha aí. Agora, tem uma questão assim, a paciente não está com sobrepeso, ela tem gordura localizada. Doutora, eu quero fazer uma lipoaspiração porque eu tenho gordura localizada. Ótimo. Essa paciente, ela não faz atividade física. Eu faço a cirurgia? Faço. O paciente não está com sobrepeso, está com gordura localizada, mas não pratica atividade física. Quando eu fizer a cirurgia dela, aquilo vai ser um estímulo para a paciente. Exatamente. Quer dizer, ela vai se sentir mais bonita, ela vai se gostar mais, e aí sim ela vai fazer atividade física. E não pense, você, Adriana, ou vocês, futuras pacientes, né, que eu não vou cobrar isso. Eu vou cobrar. Eu vou cobrar da minha paciente atividade física. Se você for assim, de cobrar igual a minha nutricionista, suas pacientes, nós estamos feitas, porque eu vejo que é bom. É bom, porque assim, é um estímulo. Eu acho que quando você faz uma cirurgia no paciente, você não pode abandoná-lo de forma nenhuma. Não estou falando abandoná-lo e não dar atenção para ele, não. É deixar de orientar. Entenda que quando eu falo abandonar, é deixar de orientar. Eu sou obrigada, como médica e como cirurgiã, a orientá-lo da melhor forma possível. Antes da cirurgia e pós-cirúrgico. Como que ele vai prolongar o resultado da minha cirurgia? Como que ele vai fazer isso? Exatamente. Alimentação, atividade. E como é que eu vou garantir que ele vai fazer isso? Cobrando dele. Muito bom. Aí o paciente vai uma vez por mês no seu consultório até 1 ano. Vai. Isso também já é uma maneira de você acompanhar esse desenvolvimento. Exatamente. Assim, nos primeiros dias, né, pós-cirúrgicos, eu costumo fazer assim. Ela operou, daqui 1 semana eu vou vê-la. Se correndo tudo bem, 1 semana. Daí 15 dias. Daí 1 mês, daí 2 meses, 3 meses. Do 3º mês eu já pulo até completar 1 ano. Não, do 3º mês eu pulo para o 6º. Porque senão fica muito penoso para ela ir todo mês assim. Entendi. Porque o 3º mês ela já está muito bem, ela pode andar com as próprias pernas. É como se fosse uma criança que está aprendendo a andar mesmo. Você dá a mão, depois solta. Aí eu quero ver, no 3º mês. É aí que eu fico mais de olho nela, do 3º ao 6º. Porque quando ela volta para o meu consultório, eu vou pesá-la. Eu quero ver se ela manteve o que ela me prometeu. Eu cumpri com a minha palavra. Vamos ver se você cumpriu com a sua. Verdade. Uma boa dica aí. Doutora Kerly, para uma pessoa procurar um cirurgião plástico, quais são, você como cirurgiã, quais são vamos dizer assim, as precauções que nós, pacientes, devemos ter ao procurarmos um cirurgião para nos submeter com toda a saúde a uma cirurgia plástica? Então, a primeira coisa é saber, né, se realmente aquele médico é cirurgião plástico. Sim, a gente tem visto muito na mídia algumas coisas. Algumas coisas, principalmente em cidades maiores, aqui o Bar a gente não vê muito isso. Aqui não. Aqui o Bar, na Zona da Mata, que eu percebo, não estou vendo não. Mas lá no Rio, principalmente, ocorre muito isso. O médico, ele se auto-intitular cirurgião plástico, né? E a mídia, você procura o médico na mídia e vê lá, cirurgia plástica. E acha que ele é cirurgião plástico mesmo. Na verdade, tem que ver se realmente... Uma forma de ver isso é você ir no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E lá procure o seu cirurgião. Você vai colocar o nome dele lá. E se ele realmente for da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o nome dele vai estar lá, no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Outra forma é certificar-se no Conselho Regional de Medicina. Qualquer pessoa pode ligar, super prático, liga para o Conselho Regional de Medicina, dá o nome do médico e pergunta: esse médico ele é cadastrado no Conselho Regional de Medicina? Sim. Ele é cadastrado em qual especialidade?
No próprio site do Conselho Regional de Medicina, a gente vê o RQE, que chama-se Registro de Qualificação de Especialização. Isso. Ele já fala se você é ou não. No caso da cirurgia plástica, existe uma necessidade. É necessidade de comprovar isso. Agora, passando dessa etapa, que você vê, tudo bem, meu médico é capacitado para exercer a profissão que ele está prometendo que exerce. Então, vamos para a segunda etapa. É você se identificar com o médico. O médico estar acessível. O cirurgião, muito mais do que os outros médicos, o cirurgião de uma forma geral, não só o plástico. O cirurgião, ele tem que estar acessível, porque cirurgia é uma área que pode complicar. Você faz uma cirurgia, ela pode ter suas complicações. Às vezes não é uma complicação grande, é uma complicação pequena, uma dor pós-operatória que você precisa do médico. Você precisa do médico. E se ele não estiver perto de você, digamos assim, não estiver acessível, se ele for um médico distante de você, vai ficar muito difícil de você fazer esse link com o médico. Então, ele observar se ele é acessível, se ele deixa essa abertura para você, se ele abre as portas realmente para você ligar e perguntar sobre as suas dúvidas, seus anseios, suas expectativas até antes da cirurgia, que é muito comum de acontecer. Outra coisa, eu costumo dizer o seguinte: diferentes cirurgiões têm diferentes formações, têm diferentes formas de realizar o procedimento cirúrgico. Com certeza, esses diferentes médicos terão diferentes resultados cirúrgicos. Então, vê se você identifica com aquele médico. Observa as características dele. Vê se você gosta da forma como ele está te tratando, se ele é cordial com você. Então, essa relação médico-paciente também é muito importante. Muito. Em todas as especialidades, mas a cirurgia plástica, que nós costumamos dizer que a maioria das pessoas vão procurar você saudável, saudáveis, exatamente. Tem que ter uma empatia. Exatamente, tem que ter uma empatia. Você tem que se sentir acolhido, né? Porque você vai fazer um procedimento no qual você quer ficar melhor do que entrou. Com certeza. Doutora Kerry, uma pergunta que não quer calar. Qual é hoje, que você observa no seu meio, a cirurgia plástica mais procurada, pelas mulheres principalmente? Se você falar isoladamente, é a lipoaspiração. Isolada ainda é. Mas se você juntar prótese de mama e cirurgia de mama, é a mamoplastia a mais usada. Então, assim, existe um confronto aí. Se você falar isolado, lipoaspiração. Ponto. Mas se você juntar vários pequenos procedimentos que envolvem a cirurgia plástica da mama, mastopexia, implante de prótese, redução de mama, tudo isso, aí já sobrepõe a lipoaspiração. Entendi. São 3 procedimentos diferentes. Exatamente. Porque a prótese seria a silicone, né? O famoso silicone. Aliás, a gente vai te fazer uma pergunta daqui a pouquinho a respeito dele. As outras duas... Seria a mastopexia, quando você levanta a mama, né? E a mamoplastia redutora, quando você quer retirar o tecido mamário e diminuir a mama. De repente, a pessoa aí só precisa de uma das 3. Uma das 3. Se juntar as 3, ela sobrepõe a lipoaspiração. Que bom. Ainda achei que fosse a lipoaspiração a mais procurada. Isoladamente, sim. É uma cirurgia mais prática que vê um resultado mais rápido. É a mais prática, vê o resultado mais rápido e o paciente ele consegue perceber, né, as mudanças muito rapidamente. A lipoaspiração, ela sempre é combinada a algum tipo de cirurgia. Por isso que também ela é campeã. Por exemplo, você faz uma abdominoplastia, você sempre lipa o flanco da paciente ou o dorso da paciente. Você faz uma mama, eu costumo fazer a minha mama e no finalzinho eu complementar com lipoaspiração. Aquele gordinho que a mulher sempre reclama, do lado da axila. Esse gordinho aí. Ele é terrível. Esse gordinho aí. Não tem personal trainer que pegue ele. Então, esse gordinho aí, por que não, quando você estiver fazendo a mama, não tirar o gordinho? Isso é uma lipoaspiração. Uma pequena lipoaspiração. Assim, uma cânula muito fininha que vai ali e lipoaspira só aquela partezinha. Fica muito bom.
fica um resultado estético mais harmonioso. O que para você é bom, porque a gente vai ver e outras pessoas vão te procurar. Né? Doutora Kerli, a respeito das cirurgias plásticas, quais são as cirurgias que você fala assim, essas podem ser feitas no mesmo dia? Na mesma, né, vamos dizer assim, com a mesma anestesia? Isso aí é uma coisa também muito discutida. Porque de repente eu chego lá querendo fazer 10 procedimentos num dia só para poder aproveitar minhas férias. Como é que você faz? Isso é uma coisa muito discutível, muito difícil de lidar com isso. Porque a paciente realmente, igual eu disse, ela não tem muito tempo para fazer a cirurgia, né? Ela tirou um mês de férias e quer fazer mama e abdominoplastia. Mas ela tem que perceber o seguinte, são 2 procedimentos muito demorados, né? Que demoram um tempo cirúrgico maior e que, por isso, acaba fazendo com que aumente o tempo cirúrgico em sala. Aumentar o tempo cirúrgico em sala significa aumentar os riscos de morbimortalidade. Eu aumento as chances de ter complicações pós-cirúrgicas quando eu aumento o risco de sala daquela paciente. Por exemplo, uma trombose venosa, um tromboembolismo pulmonar, que são êmbolos que saem e pode parar no pulmão. E isso pode acarretar, infelizmente, até a morte da paciente, dependendo da complexidade que aconteça. Então, assim, combinar cirurgias, não há nada que impeça o médico de fazê-la. Não existe isso. Desde que ele se sinta confortável para executar esse procedimento. Só que tem que ter bom senso. Quando você vê que aquela paciente demanda um tempo cirúrgico maior numa mama, seria prudente informá-la que, para ter um resultado cirúrgico melhor e para a segurança dela, você só vai executar um procedimento de cada vez, né? Isso aí tem que deixar bem claro para a paciente. Eu só vou fazer sua mama e não vou fazer sua mama com abdômen, porque você vai aumentar o seu risco de complicar pós-cirúrgico. Mas isso é um caso mais extremo. Normalmente, a mama com o abdômen, vocês fazem mais rotineiramente, não é isso? A gente faz mais rotineiramente. Só quando é uma mama muito mais complexa, né? Que a gente pede, ou um abdômen mais complexo. Pessoas, por exemplo, que fizeram redução de peso muito grande. Muito grande, a gente tenta... Eu conheço uma pessoa que não pôde fazer as duas. Segmentar a cirurgia por conta do risco de complicar pós-cirúrgico. Isso aí acontece mesmo. Sempre pela segurança do paciente. E sua, né? No seu caso. Nossa! Do paciente e do médico, porque o médico quer o bem do paciente. Isso mesmo, né? A gente está fazendo para se sentir bem. Exatamente. A gente quer que o paciente se sinta bem. Então, a gente está do lado dele o tempo todo. O tempo todo o médico está do lado do paciente. Ele quer que o paciente saia dali bem. Então, se o paciente não sai bem, o médico também não sai bem. Ele se sente mal por aquilo que aconteceu, né? Então, ele sempre às vezes ele acha assim, o médico está se protegendo para não ter nenhum problema. Não. Ele está protegendo o paciente. Em primeiro lugar. O tempo todo. Em primeiro lugar, ele está protegendo o paciente. Verdade. Doutora Kerli, hoje eu tenho acompanhado na mídia a respeito da mama, né? Que a gente está falando em tantas cirurgias, e as de mama sempre são bem, né, procuradas, como você mesma disse. Uma tendência às mulheres quererem tirar o silicone que foi colocado. Isso é fato? Isso é assim no seu dia a dia, na realidade? Como é? Atualmente está acontecendo isso mesmo. Tá tendo uma tendência maior a seios pequenos, a seios menores. Porque o que percebe é o seguinte, quando você coloca um silicone muito com um volume maior numa mama, aquilo distende o tecido. Acaba causando alguns prejuízos, principalmente, por exemplo, estrias, que incomoda a paciente, né? Então, foi percebendo ao longo dos anos que próteses muito grandes acabavam trazendo muito prejuízo para a paciente. Primeiro, a questão estética, levando ao estiramento do tecido e podendo ocasionar estrias. Segundo, a pitose. Quando a prótese é muito pesada, o tecido mamário e a pele não suporta aquele peso. Ele acaba pesando sobre a pele é elástica, ele acaba pitosando, ou seja, a mama ela fica uma mama grande e caída.
E nenhuma mulher quer isso. De jeito nenhum. Antes uma mama pequena e bonita, e pezinho. Então, assim, o que está sendo observado? Muitas mulheres estão procurando seios menores, mas não... então não é um padrão de beleza que está sendo implantado? Não existe, não está tendo relação com as celebridades, nada disso não. É o que realmente foi percebendo ao longo dos anos, né? Mas o silicone ainda continua em alta. Olha só, parece assim, porque todo mundo faz um link, silicone, peito grande, silicone, peito... Não, o silicone não foi feito para colocar peito grande, o silicone foi feito para modelar a mama, é diferente. É claro, tem mulheres que têm um tecido glandular muito pouco, e aí o silicone acaba aumentando o volume da mama dela, né? Mas olha só, ele acaba aumentando porque a mulher já não tem glândula quase nenhuma. Agora, uma mulher que já tem mama, ela quer modelar a mama dela, ela pode sim colocar o silicone. Um colo mais bonito. Um colo mais bonito, mais delineado. Ela coloca o silicone em uma prótese pequena, né? Porventura, a gente pode ou não tirar ou não pele, acaba-se, na grande maioria das vezes, retirando um pouco de pele para aquela mama ficar mais montada, mais bonita. Mas existe sim essa pergunta que você me disse, sim, que as pacientes hoje estão procurando cada vez mais as próteses menores. Antes era muito comum as pacientes chegarem no meu consultório pedindo prótese de 380 ml, 400 ml. Gente, é um peso. 320, o mínimo que se pedir é 300. Hoje, as pacientes já chegam e falam, doutor, eu quero uma prótese de 275, eu quero uma prótese de 215, eu quero uma prótese de 225, uma prótese de 50, 250. Isso para mim é tão gratificante, porque eu sei que com o passar do tempo, se eu colocar uma prótese muito grande, muito pesada naquela paciente, é o que eu disse, o estiramento do tecido vai trazer prejuízo para aquela mama. Fora o peso também, né? Peso. A gente já viu, acompanhou casos aí bizarros na mídia. Bizarros de exageros que não foram brincadeira para a pessoa, as consequências. É a questão até da coluna, né? Não é? A pessoa acaba tendo problemas ortopédicos por conta do peso exagerado da mama. Que isso ela, mesmo. Na verdade, junto com o cirurgião, aí que eu falo, tem que ter o bom senso, tem que ter uma boa relação com o paciente, tem que saber explicar para ele. E eu vou dizer, quando o cirurgião ele sabe explicar para o paciente os riscos e os não benefícios daquela cirurgia, ele acata 100% do que o cirurgião está falando. Doutora Kerli, nós falando aqui, né, te ouvindo falar a respeito da lipoaspiração. Eu entrei no seu site, que inclusive, pessoal, doutorakerli.com, D-R-A, Kerli, K-E-R-L-Y.com. E vi lá uma quantidade imensa de procedimentos que você realiza, obviamente, uma cirurgia plástica. E eu quero saber de você, que eu ouvi dizer que você realiza uma cirurgia, não só você, mas que existe hoje uma cirurgia chamada vibrolipoaspiração. O que é vibrolipoaspiração? Então, vibrolipoaspiração, na verdade, é uma cirurgia de lipoaspiração realizada com o vibrolipo, que é um aparelho no qual você faz a lipoaspiração com ele. É uma cânula, igual uma cânula de lipoaspiração, acoplada a um aparelho. E esse aparelho faz com que essa cânula ela tenha uma vibração na ponta, em toda a sua extensão. Ele, quando ele está ligado, a gente tem como dosar a quantidade de vibrações que essa cânula executa. E você faz toda a lipoaspiração com esse aparelho, com essa cânula. Quais são as vantagens disso? Já ia te perguntar. Vantagens, porque todo mundo pergunta, mas qual é a vantagem de você fazer uma lipo com um aparelho? Muitas. Primeiro, que a cânula ela é mais fina. Ela é mais, a espessura dela, o diâmetro da cânula é bem mais fino do que uma cânula convencional. Por ela ser mais fina, ela agride menos o tecido. Imaginei. Então, o resultado final é o seguinte, menos agressão, mais segurança. Né? A gente está falando o tempo todo de segurança aqui. Então, assim, menos agressão, mais segurança para mim e para o paciente.
Outra coisa, com essa vibração, ela faz com que você tenha uma retração de pele mais uniforme. Então, quando você faz a lipoaspiração, a pele vai dar uma retraída. Tá? Ela dá uma retraída, fica ali bonitinha. Com o lipoaspirador, aquela retração ela fica bem mais uniforme. Então, você não vê muita degrau quando você faz a lipo. É muito comum, quando a técnica é executada corretamente, você às vezes vê um pouquinho aqui, tirou um pouquinho mais aqui, tirou um pouquinho mais ali, e tem um degrau aqui. Como se fosse umas... Com lipo não acontece isso, porque é uniforme. Você vai vibrando e vai tirando tudo uniformemente. Tudo muito uniformemente. Então, tem essa característica. Agora, uma novidade, assim, eu tive agora em Miami, no último congresso que teve lá internacional, foi semana passada, esse congresso. E lá está se fazendo muito lipoenxertia com vibrolipo, que até então não se era executada, né? Tem vários trabalhos de vários cirurgiões consagrados que eles estão fazendo não só a lipoaspiração com vibrolipo, ele está fazendo a lipoenxertia também com vibrolipo, que é a mesma coisa. Eles dizem o seguinte: como existe essa vibração na ponta da cânula, agride menos o tecido, a pega do enxerto é melhor e fica um resultado mais uniforme. Por isso que toda cirurgia que eu faço com vibrolipo. Assim, toda lipoaspiração, no caso, eu faço com vibrolipo. Exceto a lipoaspiração, que são essas lipoaspirações muito pontuais, que quando eu Como você disse, né? A área da axila, enfim, uma coisa menorzinha. Muito pequena, eu não uso vibrolipo, porque é muito pouca gordura que sai dali, é detalhe. Então, eu uso vibrolipo quando eu vou fazer uma lipoaspiração mesmo. Assim, vou fazer uma lipoescultura, aí eu uso vibrolipo. Em todas as... Eu gostei tanto do vibrolipo, Adriana, tem muito tempo que eu trabalho com vibrolipo. Os meus colegas até brincam, chegam porque eu chego com 2 malas gigantes dentro do centro cirúrgico, porque ele é um aparelho desse tamanho. Eu tenho 2. Mas por que tem 2? É porque se estragar um no meio da cirurgia, eu tenho outro. Né? Para não ter investimento, é um investimento para você mesma ficar segura de que você pode fazer o procedimento. Eu posso fazer, porque uma possível pergunta... que vai estragar os 2. Olha, mas isso não é mecânico, né, Adriana? Então pode ter uma falha, né? Porque a cânula convencional depende só do cirurgião. Mas você acoplou a cânula e pronto. Agora, como é uma máquina no qual você executa, ela tá lá vibrando e você vai executar se ela parar. Um lado vai ficar com vibrolipo e o outro não. Não faz sentido. Então não faz sentido. Então, assim, na verdade, eu tenho um de stand-by. Se um parar... Isso era uma pergunta que um colega meu me fez certa vez. Ele falou assim: você adora fazer cirurgia com vibrolipo? Sim, gosto muito. E se ele parar? Ele me fez essa pergunta. E aquilo ali ficou registrado na minha cabeça. Aí quando eu tive uma oportunidade, eu comprei outro. E sempre levo, sempre ando quando eu vou fazer a cirurgia, eu levo um pro centro cirúrgico e deixo um dentro do meu carro. Que bom. Mais uma segurança. Mais uma segurança. Tá vendo? Hoje foi falar tanto de segurança aqui no programa. A gente está conversando com a doutora Kerli Abraão Badaró, cirurgiã plástica. Então, visitando o seu site, que é o doutorakerly.com, eu vi lá alguns procedimentos, alguns não, um tanto bom de procedimentos que você já realiza nos hospitais no Rio e agora está trazendo aqui também para os hospitais de Ubá. Como é que a gente faz para te achar aqui em Ubá? É fácil? É fácil. Eu estou atendendo, igual a gente já disse, né, a convite do meu amigo Dr. Jackson Moura. Então, eu estou atendendo no Instituto da Mama, na rua 13 de maio, né, a sala 901. O telefone lá é 3532-4848. Né? Eu estou atendendo lá, a princípio, de 15 em 15 dias, né? Toda sexta-feira. Bom saber que é fácil da gente te encontrar. Como já dissemos, o Dr. Jackson é um amigo querido aqui do Vitrine. E bom saber do vibrolipo aspirador.
Já é mais uma novidade aqui para o bar. Que bom saber que tem já novas técnicas no mercado da cirurgia plástica que fazem a mesma coisa, mas de uma maneira mais uniforme e mais segura. Eu quero ser grata a você por estar aqui, por esclarecer essas dúvidas a respeito da cirurgia plástica e te convidar a voltar a qualquer momento aqui para casa, Web TV Minas, para a TV Vitrine. E depois eu vou lá no Instituto da Mama te fazer uma visita. Vai sim. Eu que agradeço o convite, foi muito bom, muito gratificante. É muito bom, né, conversar com a gente da nossa cidade. Eu estou muito feliz mesmo de estar voltando para casa. Pois é, como dissemos no início, a doutora Kerly é filha de Ubá e está retornando a princípio de 15 em 15 dias, porque ela mora no Rio, atua no Rio como cirurgiã plástica, mas nós já temos agora aqui uma opção de cirurgiã plástica. Isso que eu quis trazer para você. E muito obrigado mais uma vez e conte sempre com a gente. Obrigada, Adriana. É isso aí. Esse foi mais um TV Vitrine para você aqui pela Web TV Minas, um jeito novo de ver TV.